E aí, meu povo, tá começando mais um podcast cafeinado. Hoje diferente, né? É o 7º episódio, mais aromático e saboroso de todos os tempos, desse conteúdo riquíssimo que a gente fala de cafés, mas hoje vai ser diferente, né? Lembrando que esse programa tem oferecimento de Café do Voboca, café com aromas de boas lembranças. Hoje a gente vai receber no Cafeinado a Aline Oliveira, sommelier certificada pela International Sommelier Guild desde 2017, ou seja, tem tempo demais. Ela é professora de enologia do Instituto Gastronômico das Américas e também no SENAC. Com 9 anos dedicado à educação do vinho, a Aline forma novas turmas em Salvador e Vitória da Conquista também, e toda a região, além de atuar diretamente em restaurantes, elaborando carta de vinhos e treinamento de equipes. Ela também representa a importadora Vinífera Importe e a Vinícola Pisato, ou seja, ela une técnica, paixão e conhecimento para levar a cultura do vinho para o mundo todo. Nesse episódio, a gente vai explorar as relações e conexões maravilhosas do vinho especial e também do café especial, se eu posso dizer assim. Aline, bem-vinda! Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui trazendo taças de conhecimento. Taça de conhecimento, gostei, ó. Bora começar falando sobre esse vinho que você trouxe pra gente hoje. Então, esse é um vinho italiano da região do Lácio, de onde nasceu o latim, né? Hã? E é uma região vulcânica, então por isso a gente sente essas notas minerais no vinho. Muito bom. E é um de um querido, né? Eu tive a feliz honra de conhecer o Hugo, que é o produtor da Cantina Leonardi, e a gente está provando hoje a Pinot Grigio, que é uma uva italiana com essa acidez boa, mas também com essas notas lácteas, assim. Um vinho branco para quem gosta tanto de acidez baixa quanto para quem prefere ali os vinhos mais amanteigadinhos. Que coisa boa. Me conta aí, como é que você compara essa experiência sensorial de degustar um café de qualidade e também um vinho de qualidade? Então, são 2 caminhos que eles estão lado a lado, né, assim, eu falo que tem vários elementos que quando você começa a provar um, você já quer conhecer o outro, né. É O verdade. vinho, o café, o azeite, os queijos, os chocolates, tudo tem terroir, tudo tem técnica. E para fazer essa degustação, né, para aprender a degustar, nada melhor do que bebendo, né, provando. Então, sempre para degustar um vinho, para degustar um café, se a gente for degustar tecnicamente, a gente está procurando defeito ali, né. Então, na ausência de defeito, a gente precisa encontrar ali quais são os aromas e os sabores que a gente consegue encontrar ali. E existe uma roda aromática, existe uma ficha técnica para isso. Para o dia a dia, no fim das contas, a gente acaba, indo muito pelo nosso gosto, né. De você gostar de um vinho forte ou de um vinho mais leve, e de um café mais adocicado ou de um café mais amargo. Então isso vai muito da intenção dessas notas gustativas ali, o que que você quer encontrar, né, do momento, se é uma degustação técnica ou uma degustação mais para o dia a dia, como a gente está fazendo aqui agora, né, só Aham. provando um bom vinho. Já lembrando, assim, quando eu vou pro churrasco, eu também levo café. No final ali, a gente toma um café e bate papo. Perfeito. A gente pode levar vinho pro churrasco? Pode e Uma deve. coisa Eu boa. sou a pessoa que não entra na conta da cerveja, eu falo: "Olha, o vinhozinho eu tô levando". E qual vinho que a gente pode levar pro churrasco, por exemplo? Pois é, essa é uma excelente pergunta, porque as pessoas associam o churrasco com vinhos tânicos, aqueles vinhos muito encorpados. Mas o churrasco é um evento diurno. Então, vamos imaginar que geralmente você faz um churrasco num dia quente, Sim, né? Aquele dia ensolarado ali. Então, um vinho branco. Além de excelente. ser um coringa, um vinho branco com acidez boa, então ele vai harmonizar com a carne em si e com as guarnições do E se churrasco. tiver um peixinho também, por exemplo, né? Maravilhoso e também com clima, né. Imagine você abrir um vinho alcoólico super encorpado, meio-dia. Então o ideal é sempre abrir um vinho branco. Maravilha. Me conta aqui, o que que o mundo do café pode aprender com essa tradição do vinho de qualidade? São coisas que existe uma troca aí, né, são 2 mundos. Quando os italianos vieram para o Brasil, e é uma coisa que eu sempre falo nos cursos de iniciação, porque existe uma dúvida sobre: "Ai, Aline, por que que a gente consome o café e o vinho suave?". E quando a gente entra na cerveja, a gente também tem essa predileção da cerveja pilsen. Então a gente aprendeu a degustar aquilo que a gente produzia.
Quando os italianos vieram para o Brasil, eles começaram a produzir café e vinho. Então, um cultivo acabou ajudando o outro de como que eu vou manejar esse solo, como é que eu presto atenção nesse clima. Então, ali, na lavoura, no terroir ali, um já começou entrelaçando o outro, né? Então, ainda há muito o que se aprender. Hoje a gente tem novos terroirs, tanto do café quanto do vinho, e a gente vai trilhando um caminho e outro ali, e também na taça, né, e na xícara. Uhum. Quando você começa a tomar, apreciar um café de qualidade, você começa também a apreciar um vinho de qualidade, porque você está entendendo ali de notas, de sabores, do que é defeito, do que é qualidade. E não é porque, meu paladar não é assim. Todo mundo nasce com um paladar muito bom, né. O que acontece é que a gente nasce com uma página em branco, e isso vai sendo moldado ao resto da vida, né. A gente aprendeu que a gente precisa adoçar as coisas para que elas tenham um sabor, tenham um Na gosto, verdade, isso é mascarar o sabor, né? mascarar o sabor. Então, quando a gente chega numa fase da vida em que a gente começa a entender as nuances do café e do vinho, não é porque o seco, não é porque o café amargo é bom, é porque ali a gente consegue encontrar as notas que o açúcar estava tampando. Então, não é errado gostar do vinho suave, não é errado gostar ali do café com as notas mais adocicadas, mas isso de fato acaba atrapalhando a nossa sensibilidade gustativa e aromática. Para quem está chegando agora, explica um pouquinho o que que é o terroir e qual a importância dele, tanto na produção do café quanto um vinho de qualidade. O terroir é um conjunto de fatores, né? Clima, o solo, o homem também, porque a gente precisa do homem para que o manejo aconteça, né? Tanto o café quanto o vinho são frutos que a terra dá, mas a gente precisa aprimorar isso, né? Então, por isso existe o viticultor ali também para a produção e para a elaboração daquela bebida. Então, o terroir é o que vai dar para gente o vinho e o café de 100 pontos, né? Então, a gente tem a responsabilidade de transformar aquilo no melhor que ele pode ser. Então, começa na terra. Quando a gente não tem uma safra muito boa, automaticamente a gente vai ter um fruto que não tenha tanta qualidade assim, tanto do café quanto do vinho, né? Uhum. Então, aquele produto, ele vai ter uma modificação, ele vai sofrer alterações ali. Ele vai estar ótimo quanto não vai estar tão bom assim. É por isso que existem safras e safras, né? Uma safra que a gente consegue ter um produto, um vinho ou um café maravilhoso, e também pode acontecer o contrário. Então, no cultivo ali, na terra, é onde a gente começa a qualidade desse produto. Então, por exemplo, é como se fala de champanhe, que a champanhe verdadeira só é produzida na região de Champagne. Seria isso, terroir? Então, aí a gente já entra em denominação de origem, Certo. né? Então, o champanhe só é champanhe quando produzido na região de Champagne, na França. Uhum. O prosecco só quando é produzido na região do Vêneto, na Eu já ia Itália. falar a região do Prosecco, não, né? Região do Vêneto. A Aham. gente tem o Cape Classic na África do Sul, tem a Cava na região da Espanha, a Franciacorta na Lombardia, na Itália. Então, cada região tem a sua denominação de origem, que aquele vinho ele deve ser produzido com aquelas uvas, com aquele teor alcoólico, com aquele residual de açúcar, com toda essa composição que faz o vinho ter a identidade daquele local. Assim como acontece no queijo, por exemplo. A gente tem o queijo Serra da Canastra, que só é o queijo Serra da Canastra quando produzido na canastra. Eu posso produzir um queijo muito similar numa região de São Paulo ou fora do Brasil, mas ele não vai ser rotulado como queijo da canastra. A mesma coisa acontece com o vinho, com o champanhe, por exemplo, que é fácil de confundir, né? Então, nem tudo que borbulha é champanhe, mas tudo que borbulha é espumante. Entendi. Agora me fala um pouquinho sobre sua profissão. Quais são os principais elementos que o sommelier deve observar ao avaliar um vinho? E se existe diferença também do sommelier para o enólogo? Sim, o enólogo ele trabalha na cantina, né, no coração da vinícola. É quem vai fazer a recepção das uvas e vai transformar aquilo em vinho. O sommelier trabalha a partir do caminhão que sai da vinícola para fora, com o serviço do vinho, né? Então, Aline, como é que eu faço para me tornar um sommelier? Além do curso, você precisa ter
a noção do chão do restaurante, né? Fazer um bom serviço, saber lidar com o cliente, lidar com a didática também. Hoje eu atuo, por exemplo, nas duas frentes, né? Tanto no serviço quanto para quem recebe esse serviço, né? Então são coisas que estão ali entrelaçadas. E para degustar, para um sommelier degustar o vinho, nada melhor do que ele provar vinhos diferentes, né? A gente está provando o Pinot Grigio de uma região da Itália, do Lácio, mas existe um Pinot Grigio que é cultivado aqui no sul do Brasil. Tem o Pinot Grigio francês, são vinhos diferentes. E cada vinho desse vai carregar a identidade desse lugar. Então, um vai ser mais ácido, outro vai ser mais amanteigado, outro vai ser mais floral. Então, eu preciso ter o conhecimento de mapa, de terroir, saber como é que é o clima dessas regiões, para eu conseguir identificar se essa taça aqui ela está sendo fiel ao que eu estou recebendo. Então, eu tenho que esperar pela região do vinho e pelo país o que eu espero dessa bebida. Qual vai ser o resultado que está aqui na taça. Você acredita que o mercado brasileiro já está preparado para valorizar vinho e café de qualidade de forma igualitária ali? Ou a gente ainda tem muita coisa para cultivar, seja na forma de como eles consomem e até compram o café e o vinho hoje no nosso país? Eu acho que a gente já andou bastante, as pessoas hoje já estão buscando entender mais, né? Fazer cursos, provar cafés e provar vinhos, provar coisas diferentes. Acho que as pessoas estão saindo do mais do mesmo. É como eu falo, né? Saindo da adega de conforto. A Sim. gente aprende a tomar ali o Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot E o Syrah? e pronto, né? E Pinot Noir, ou então o vinho suave ali. Uhum. Só que existem hoje mais de 20 mil tipos de uva 20.000? e as pessoas estão buscando isso. Quando eu vou Uhum. fazer carta de vinho, por exemplo, agora mesmo a gente fez uma carta de vinho para a chegada do outono e inverno, né? Então a gente já começa a pensar em vinhos para essa estação. Então a demanda que eu tenho hoje é assim: eu não vou deixar de ofertar o Cabernet Sauvignon e o Malbec, porque são duas uvas maravilhosas e têm identidades diferentes. Mas, Aline, o que eu posso colocar de novo na carta? Porque o cliente, ele quer a novidade. Ele Uhum. quer conhecer mais, né? Uma outra uva, uma outra região, entender qual que é essa história. Quando eu vou fazer treinamento para garçom, então eles querem saber qual que é a história desse rótulo. Por que esse vinho tem esse nome? Qual é a diferença dessa uva para essa? E como é que eu faço com aquele cliente que ainda não quer sair dessa adega de conforto, dessa zona de conforto? Olha, se o cliente ele gosta de Sauvignon Blanc, oferte esse vinho, fale para ele que é similar a um Sauvignon Blanc. Ele vai encontrar aqui as mesmas coisas? Não. Mas se ele está buscando ali a Sauvignon Blanc, então ele tem notas na uva que ele gosta e aí ele vai encontrar nesse vinho aqui. E aí ele começa a migrar. Então existe um trabalho ainda sendo feito, mas as pessoas hoje elas já estão mais abertas Uhum. a provar coisas novas. Perfeito. Me fala aí, Eline, quais são os mitos mais comuns que a gente encontra hoje sobre vinhos? Nossa! Que o fundo da garrafa, quanto mais fundo, melhor o vinho. A Isso rolha, não sobre a tem rolha nada também. sobre a rolha também. A rolha nada mais é do que custo, né? Aham. Então, se eu tenho um vinho jovem, um vinho que é para ser comercializado logo, um vinho que o produtor provavelmente pensou em alcançar pessoas que vão para a praia no final do ano. Então, eu vou colocar uma garrafa com vidro mais leve, um vidro transparente, vou colocar ali uma tampa de vidro ou então uma de rosca, porque vai sair mais barato. Eu vou fazer um rótulo ali que seja mais com cara de verão. Então, se eu vou pegar um vinho que ele tem passagem para barrica de carvalho, é um vinho que vai demorar 24 meses para ficar pronto. Então, eu vou colocar uma rolha de cortiça, porque ele vai trazer um rótulo mais emblemático, mais fechado para aquilo. Então, a estética da garrafa diz muito sobre o que tem dentro do rótulo intencionalmente, Uhum. né? Também aquela coisa assim de não vou julgar o livro pela capa, eu vou sim. Porque a intenção tá muito ali. Então, tem muito custo, tem uma questão de sustentabilidade também, né? Então, hoje existem vários tipos de formas de você fechar um vinho, mas isso não quer dizer que se um vinho não tiver com rolha, é um vinho ruim, isso não tem nada a ver. O fundo da garrafa aqui, se ele tiver muito fundo, é só uma questão de equilíbrio, porque se eu tenho um vidro mais grosso, eu vou precisar que essa garrafa ela fique firme aqui. E também na hora que o enólogo ele vai
deixar aquele vinho amadurecendo ali na própria vinícola em garrafa, eu vou empilhar essas garrafas todas deitadas, elas precisam encaixar. Então, esse fundo aqui da garrafa também tem essa função, né? Nossa, tem tantos mitos que daria um episódio inteiro. Assim como o café especial no Brasil, ele ainda tem muita coisa a avançar em termos de consumo interno. Eu Sim. acho que a gente tem muita oportunidade de mercado, né? E muita oportunidade também de produzir mais café especial. No vinho, a gente também está nesse caminho ou a gente já produz quantidade suficiente e já existe consumo suficiente dos vinhos dentro do nosso país? Então, é curioso porque a gente exporta muito vinho. Hum, Tem vinícolas, inclusive, que exportam mais do que tem o consumo interno. Porque a gente está muito acostumado a degustar vinhos importados, né? Então, a predileção das pessoas hoje é pelo Chile e Argentina, pelo vinho português, nem tanto pelo vinho brasileiro. Muitas pessoas ainda torcem o nariz para o vinho brasileiro. por quê? Porque existe a cultura do vinho suave e aquela coisa de que quando o vinho é seco é um vinho ruim. Só que, na verdade, a gente não tá mais nesse ponto. E, assim, de novo, o vinho suave não é nada qualitativo, né? Muitas vinícolas sobrevivem com base nesse vinho de mesa. Mas o vinho não é só isso. Então, a gente produz hoje, por muito tempo, a Merlot era a nossa uva emblemática. Hoje a gente tem Merlot e Cabernet Franc. Então, a gente produz muito vinho bom, mas as pessoas ainda estão assim, ah, é vinho brasileiro. Eu fiz uma degustação às cegas o ano passado e coloquei um vinho argentino famosíssimo e coloquei um vinho brasileiro. As pessoas gostaram mais do vinho brasileiro e tiveram a certeza de que aquele vinho ou era um malbecão, ou era um vinho francês, ou era um vinho italiano, com certeza! Ninguém julgou que era um vinho brasileiro. E aí, quando eu fui revelar os rótulos, aí ficaram assim: Meu Deus, como assim eu gostei mais desse vinho? E aí, assim, eu fiquei super feliz porque eu estava diante de consumidores ali, adeptos do vinho argentino, aquela coisa ali. E o vinho argentino é muito bom, mas a gente precisa explorar ainda. Então, tem essas pessoas aí pra gente acessar e dizer: Olha, prova o nosso vinho brasileiro, a Chapada tá aí. Semana que vem vai ter uma feira de vinhos aqui só de vinho brasileiro, então é uma grande oportunidade para a gente conhecer beber o nosso terroir. A gente precisa beber da nossa fonte. Sem sombra de dúvida. Lene, quais são os maiores desafios para a educação do público sobre o vinho, por exemplo? Primeiro, quebrar os mitos, né? A outra coisa é de só tomar vinho premiado, de beber rótulo. E aí o exemplo dessa degustação às cegas que eu Então, fiz. o caminho é explorar, O né? caminho é explorar, abrir a mente e que você querer estar aberto a isso. Sabe aquela coisa de que o europeu é muito bairrista? Aham, A gente é um pouco, só que não com o nosso produto. Se uhum. a gente fosse assim, o nosso consumo de vinho, inclusive anualmente, seria muito maior. A gente está em torno de 5% hoje de consumo por pessoa do que a gente produz hoje, do que o brasileiro bebe da nossa fonte, né? Enquanto Portugal, França e Itália, muita coisa nem é exportada porque eles próprios consomem e eles defendem o vinho que eles fazem. Então, falta um pouquinho disso aqui pra gente também. Beleza. Lene, para finalizar, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para os ouvintes, ou também para quem está assistindo, sobre como aprofundar no universo dos vinhos e como a gente deve começar isso agora? Pode olhar para aquela câmera, ó. Olha, a primeira coisa é começando, né? Começando a degustar, começando a beber. O próximo vinho que você for degustar, dá uma consultada na internet, já conheça ele, aquele produtor, aquela uva. Leia o contrarótulo desse vinho também. E assim a gente vai começando a entender um pouquinho o que está por trás desse rótulo, né? O que está dentro dessa garrafa. E aí a gente começa a explorar, fazer cursos também. Me seguindo no Instagram Qual é o também, arroba? Aline Sommelieri. Que beleza. É isso aí, gente. Podcast cafeinado. Um papo rápido para você fazer o cafezinho ou abrir uma garrafa de vinho, ouvir e se divertir com gente que tem conteúdo de verdade para oferecer. Até a próxima, viu? Tchau, tchau.